O Brasil está em choque com esta tragédia que aconteceu ontem em Salvador. Este policial tinha 13 anos de vida profissional. Saiu do centro-sul da Bahia para praticar esta ação. Em completo estágio de surto mental, ele apresenta alguns protestos durante horas, verbalizando frases do tipo, dizendo: não vou suportar isso, não vou deixar que vocês, amigos policiais, façam isso. Eu não entrei na polícia para bater em trabalhador, eu não entrei na polícia para prender trabalhador, para prender pai de família. São frases que ele verbalizou isso durante as 4 horas que ele estava num estágio de surto psicótico. Disparou tiros para cima. E segundo a Polícia Militar, o homem apresentava em determinados momentos um total descontrole emocional. Estas imagens aí são imagens do final. O repórter da Record TV Bahia, da Record Bahia, o Gomes Nascimento, vai contar detalhes para a gente agora. A TV Itapuã. Bota comigo na tela. Depois de 4 horas de muita aflição, um triste desfecho. O soldado da Polícia Militar, identificado como Wesley Soares, atirou em direção aos colegas que revidaram. Wesley foi socorrido para um hospital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o PM estacionou no Farol da Barra por volta das 2h30 da tarde de domingo. Imagens gravadas por celular mostram o momento em que o soldado chega e logo em seguida, policiais em motocicletas o cercam. Wesley atira e o pânico se instala. Ambulantes e pessoas que passeavam no ponto turístico correram. Neste outro vídeo, Wesley aparece pintando o rosto de verde e amarelo e grita palavras de ordem. Em seguida, realiza mais um disparo. Durante mais de 4 horas, o PM ficou de um lado para o outro com a mão no fuzil, alternando momentos de lucidez com muita raiva. Wesley chegou a pedir a presença de um colega da turma dele de 2008 e não fez mais nenhuma exigência. Equipes especializadas neste tipo de ocorrência tentaram negociar com o soldado, mas ele insistiu em ficar no local. O soldado Wesley assumiu o serviço na manhã deste domingo. Fez a carga de um fuzil e uma pistola e informou na companhia que ia em casa, mas voltava para cumprir o plantão. O PM veio parar aqui no Farol da Barra, cartão postal da capital baiana, apresentando surto psicótico. Depois que a situação já havia terminado, este policial militar impediu a aproximação da imprensa. Mesmo com as equipes de reportagem recuando, o PM, que não tinha identificação, atirou 2 vezes para o alto. Ninguém se feriu. A situação é séria, é crítica. O momento que nós estamos vivendo em todo o Brasil. Uma reportagem da TV Itapuã, meu amigo Ali Gomes Nascimento, da Record Bahia. Coronel, eu gostaria de apresentar as imagens, né? Eu tenho certeza absoluta que o senhor já esteve diante de uma situação como essa, né? De conflito, né? Total desespero. Aquele homem estava num surto psicótico, isso é natural. Agora, como nós já colocamos aqui em outras situações, isso não aconteceu da noite para o dia. É um acúmulo de situações, porque o policial militar, além de lidar com estas novas situações que estão sendo impostas em algumas ditatoriais contra a sua própria população, seu próprio cidadão, o policial militar mora em uma comunidade, mora num bairro, e ele está tomando atitudes contra cidadãos, contra homens e mulheres, né, de pais de família, homens de bem. E este elemento, este indivíduo, este cidadão, ele chegou no momento de surto total, desligou um fiozinho lá. Ele viaja 7, 8 horas para poder praticar este ato aí. Isso não aconteceu num piscar de olhos. Chegou no momento que ele disse: eu não vou mais suportar isso. E o fiozinho, ó, desligou. Cláudio, essa triste realidade que nós estamos vivendo, né, é algo que pode ocorrer até mesmo aqui no estado. Recentemente nós tivemos uma questão que poderia ter ocorrido algo mais grave, na qual o policial militar foi atender uma ocorrência na casa de um outro policial. Isso. Então, está se vivendo uma situação de extremo estresse.
O que vem ocorrendo, e volto a sempre falar, o policial militar, ele é fruto da própria sociedade. Ele tem um local onde ele mora, onde os vizinhos fazem com que ele seja a referência naquele local. Só que ele está tendo uma situação de ter que combater, entre aspas, a situação de conter a população nessas ordens que são surgidas através dos decretos, fazendo com que a população não possa trabalhar, tenha que ficar em casa. E aí ele começa a se questionar o que está certo, o que está errado. E este é o grande problema. Precisamos entender que são homens e mulheres que compõem as instituições de polícias militares, que estão diariamente nas ruas, que conhecem bem a população e os anseios da população, e eles querem proteger a população. Nenhum policial militar ele sai com o intuito de praticar a violência contra o trabalhador ou contra aqueles que querem realizar suas atividades. Está se vivendo, infelizmente, uma situação de extremo estresse. E aqueles que são gestores têm a responsabilidade de fazer com que essa tensão desta corda ela seja reduzida significativamente. O que a gente tem observado, e este fato da Bahia é um ponto a ser analisado, não só o fato em si, mas principalmente o que levou a um policial militar com mais de 10 anos de serviços prestados, com o intuito de proteger a população. O discurso dele era único, era de querer proteger a sociedade. Como um profissional que recebe uma arma do Estado e que tem a obrigação de proteger a sociedade, começa a realizar esses atos contra essa própria sociedade que ele jurou defender com a honra da sua própria vida. Muito bem, 1h53, pertinente, esclarecedor o comentário do coronel. Agora nós vamos... Criou uma grande comoção. Ele foi abatido publicamente diante das câmeras, não é, coronel? Estavam todos filmando ali, as emissoras de televisão, as famílias ali, tem muitos prédios na frente daquele local onde ele estava. Agora nós vamos para a parte técnica da situação. Durante horas, nós observamos nas imagens, coloca as imagens aí, Léo, por favor. Durante horas, nós observamos como a própria polícia baiana relata que ele teve momentos de lucidez. Ele se aproxima dos negociadores, não é? Ele chega a conversar muito próximo com os negociadores e em um dos momentos na imagem parece que ele está sem um fuzil. Eu quero observar esse detalhe lá na frente, viu, Léo? Parece que ele já está para trás. Ah, sim, está para trás. Ele coloca aqui, né? E fica para o lado. Mas, coronel, o que poderia ter sido feito antes? Claro que o senhor não estava lá, mas pela experiência, o que poderia ter sido feito para nós não chegarmos àquele final trágico? Bom, Cláudio, primeiro é deixar claro ao público que qualquer avaliação que a gente faça sem estar presente no local, de não acompanhar a negociação, todos os fatos, até porque quando se vai para uma situação de gerenciamento de crise, nós temos algumas linhas a adotar. Primeiro a gente diz que negociar, negociar e negociar. Num quarto momento, utilizar-se o grupo tático e numa última situação, utilizar os atiradores de elite, conhecido como sniper. Então, essas são fases que devem ser adotadas. Naquele momento, a gente observa que existem, sim, 2 negociadores tentando, mas muito difícil é quando a pessoa não está em sua sã consciência. Eu tenho a certeza, eu vi várias imagens com relação a isso e sempre também me perguntava se havia necessidade ou não de realizar aqueles disparos. Mas no último momento, a gente observa que existe uma imagem mais forte, em que ele faz um disparo de calibre 5,56 contra a guarnição que está atrás do veículo, né? Do veículo policial. Dos negociadores que estão ali, né, coronel? Ô, Léo, vamos mostrar essa imagem? São 2 horas, 1h56 agora, em Aracaju. Vamos mostrar essa imagem, passa, aí. Pronto, tá aqui, ó. Aí agora, para aí, vamos frisar a imagem, vamos dar uma pausa aí na imagem, um pouquinho, pronto, aí, ó. Ele é esse indivíduo que está atrás do cone, lá atrás do cone, aqui nessa imagem, ele tá aqui, ó. Parece ser muito próximo, mas aí tem uma distância de uns 10 metros. Na imagem, sim, parece que eu estou na mesma distância com o senhor. Não é isso. Não é isso. Tá uma distância de 10 metros. Observe, ele vai seguir na direção aí à direita dele, né, à esquerda da imagem, e ele vai fazer o primeiro disparo agora. É nesse momento aí. Dá o play agora. Ele chega a dar as costas. Isso, ó. Dá para acompanhar ali, sim, em todos os detalhes. Nós temos uma imagem um pouco... Pronto, Léo, pronto. Essa imagem ali, um pouquinho antes. É um frame antes. É um milésimo antes ali. Aí, pronto.
Ele não dispara para cima, ele dispara para a guarnição que está negociando ali. Olha lá, esse momento não há mais o que fazer, né, coronel? Infelizmente. Esse foi o momento, digamos assim, foi o momento insano, né, de fazer com que um fuzil 556, que todos nós sabemos do poderio que é de transfixiar um veículo, ele atirou na direção dos policiais. E neste momento, uma questão até de defesa da guarnição, a guarnição realizou os disparos, até porque uma sequência de tiros que fossem realizados de 556, as consequências seriam trágicas. Então, a gente tem muita cautela com relação, é algo muito grave, perigoso para uma sociedade como a nossa, é perigoso para uma instituição policial, militar. Sabemos que existe por parte da grande tropa da Polícia Militar da Bahia, né, a revolta, a tristeza, né, eu comungo da mesma situação, mas temos que observar um outro parâmetro. Naquele momento em que ele realizou o disparo, o momento de estresse, a curta distância que existia entre os policiais negociadores e ele, colocou sim em risco a vida dele. E é uma fração de segundo em que os outros policiais que estão na defensiva acabam tendo que utilizar seu armamento como autodefesa, né? Não sabem o que poderia acontecer mais do que aquilo. Se ao invés de um disparo ele poderia ter descarregado e aí poderia ter atingido os outros policiais que estavam na realidade tentando negociar. É algo muito grave, triste, lamentável para qualquer corporação de polícia militar do Brasil. Agora temos que ter sempre cautela. Agora precisamos mais do que nunca verificar o que originou tais fatos e não ficarmos presos só ao fato final, Cláudio. Um acúmulo de sentimentos negativos, né, de opressão, de depressão, que levou a esse desfecho trágico, não é, coronel? Muito trágico, Cláudio. Lamentável. Eu acho que todas as polícias militares encontram-se de luto com a perda de um companheiro numa situação como essa. É importante chamar a atenção dos comandantes, né, dos governadores que têm autoridade sobre as tropas. As nossas tropas precisam passar pelo acompanhamento psíquico mais rápido possível, coronel. Precisamos, além do acompanhamento, sabermos a situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo algo muito preocupante de estresse em todos os segmentos, não só os médicos, os profissionais de segurança, os jornalistas, todos nós estamos vivendo uma situação muito atípica. Muito bem, 1h59, olha, em nota, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia, o Sindijorba, repudiou o comportamento dos policiais envolvidos no episódio e frisou que não havia qualquer necessidade dos policiais, né, agir uma violência, pois jornalistas estavam ali trabalhando e não representavam qualquer ameaça aos PMs ou à operação. A nota reforçou ainda que o fato apenas demonstra que os agentes de segurança padecem de preparo para lidar com o trabalho de imprensa em um ambiente democrático. Eu termino a frase, essa foi a frase oficial lá do sindicato, eu termino essa frase aí dizendo o seguinte: chegamos num limite total. Não há mais o que se fazer a não ser cuidar da população e cuidar das nossas corporações. Coronel Yunes. É verdade, Cláudio, não resta a menor dúvida. Precisamos mais do que nunca compreender que os homens e mulheres que têm por obrigação prover a sua segurança estão precisando de tratamento.